Provérbios 29 e 25 diz que o temor ao homem arma laços, mas aqueles que confiam no Senhor estão seguros. Quero começar esse vídeo falando sobre isso porque hoje eu tô numa viagem a trabalho. E sempre que eu viajo a trabalho eu gosto de treinar. Porém eu não tenho mais o famoso Gympass, aquele que dá acesso de você treinar em qualquer cidade do Brasil praticamente, assim digamos, né? E por não ter esse acesso, eu tenho que achar alguma maneira de conseguir os treinos na base da lábia. E por muito tempo isso funcionou. Na verdade, até hoje à tarde eu nunca tive falhas nessas tentativas. Porém, hoje eu alcancei a minha primeira falha e consegui o meu primeiro não. E essa vai ser a base para sustentar toda a continuidade do vídeo de hoje. Eu quero sustentar todo o meu argumento com base nessa experiência. Do primeiro não que eu recebi, tentando conquistar os treinos na base da lábia. O argumento que eu usava era muito simples. Chegava nas academias e pedia por um treino experimental, afinal era a minha primeira vez naquela academia. O que sempre funcionou, porque a maioria delas tem um treino gratuito. O primeiro treino sempre é gratuito, na maioria das vezes, pelo menos. Hoje, eu consegui o meu primeiro não, e foi um acarretado do outro. Uma experiência horrível. Até porque uma das coisas que eu quero tratar aqui é do medo que a gente tem pela rejeição, o medo de ser rejeitado pelo próximo. Acontece que a última academia que eu fui tentar era uma academia muito bonita. Por fora, todas as paredes eram de vidro. Eu nem sei o nome que se dá pra isso. Mas não tinha nenhuma parede de bloco de fato. O que pra mim é algo bem raro. Eu venho de uma cidade de 4 mil habitantes. E todas as paredes das academias que eu comumente treino estão caindo aos pedaços, equipamento com muito ferrugem. Então encontrar uma academia naquele padrão pra mim já foi uma experiência muito diferente. Na frente da academia tinha alguns carros de luxo, uma BM X6, como vai passar aí no vídeo. E todo o ambiente era completamente diferente daquilo que eu tô acostumado. Quando eu passei na frente daquela academia, eu já pensei, eu não vou tentar a sorte aqui. Porque eu sei que essa academia, com toda certeza, não tem um plano gratuito, não tem uma diária gratuita, não tem um teste experimental. Então, apesar do meu coração estar decidido a não tentar, eu decidi arriscar naquele momento. Eu decidi colocar a mão no fogo e eu decidi dar a cara à tapa. E por incrível que pareça, quebrando todas as minhas expectativas, quebrando todo o medo de rejeição que eu tinha, essa oportunidade deu certo. Quando eu cheguei na academia, eu perguntei se tinha ali treino experimental e o recepcionista falou que tinha e não precisava nem sequer fazer cadastro. A questão aqui é que se eu deixasse o medo me vencer, deixasse o medo do não superar aquilo que eu tinha como propósito, aquilo que eu tinha como meta, eu não teria vivido essa experiência e são os trechos que você tá vendo aí agora. E a reflexão que eu quero trazer aqui não é uma reflexão sobre a academia, não é uma reflexão sobre uma tarde que eu tive ou um momento completamente fútil que eu tive. Afinal de contas, para viver essa experiência, se eu não conseguisse na lábia, era só pagar e pronto, acabou. Seria muito simples de se resolver. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui, ela é muito mais profunda que isso. Porque eu trouxe um exemplo extremamente superficial e, sem dúvida nenhuma, um exemplo fútil. Mas o quanto isso não acontece na sua vida, de uma maneira muito maior, em uma proporção infinitamente mais complexa do que aquilo que você possa admitir. Quantas vezes oportunidades incríveis, portas que são completamente imensuráveis e indescritíveis à nossa vista, oportunidades que estão muito além do que aquilo que a gente possa imaginar, passam pela gente, ficam distante da gente por conta do nosso medo da rejeição. A reflexão que eu trago aqui é quantas oportunidades o medo já não te roubou. São coisas que às vezes a gente não pode nem sequer mensurar. Os gregos antigos tinham uma parábola, tinham um ditado de um monstro que eles chamavam até mesmo de um demônio, mas eu não quero trazer essa alegoria tão teológica para essa conversa. A questão é que esse monstro se chamava oportunidade. E os gregos antigos tratavam esse monstro como um homem gordo, careca e que estava constantemente suando. Imagina essa imagem aí, eu sei que pode parecer um pouco estranha. Mas imagina um monstro grande, careca, que está sempre suando e ele caminha sem parar, incessantemente, sem tempo de descanso. O nome desse monstro, segundo os gregos, é oportunidade. E eles falam que ele só vai passar por você uma vez na vida. E a única forma de você agarrar ele é por uma característica dele que eu ainda não descrevi, mas que eu descrevo agora. E eu quero que você mentalize essa cena. Ele tem um chifre na sua testa.
Os gregos diziam que quando esse monstro, a oportunidade, passava por você, era necessário que quando ele estivesse à sua frente, você agarrasse no chifre. Porque se ele virasse as costas para você, você já não conseguiria mais agarrar nele. Como eu disse, ele é careca, não tem cabelo para você grudar. E se você tentar grudar nos ombros, nas costas, na perna, ele tá suando. Então o suor não vai permitir a sua fixação. Ou seja, segundo a alegoria dos gregos, a única forma de agarrar a oportunidade é quando ela vem na sua frente. Não tem outro momento, não tem outra chance. E isso não é muito diferente da vida real. Eu contei aqui uma alegoria de uma mitologia muito distante, mas eu quero pintar um quadro na sua cabeça. O medo pela rejeição, o medo pelo não, às vezes nos afasta e faz com que passe pela gente grandes oportunidades, que talvez nunca mais passarão e nunca mais virão. E eu comecei esse vídeo falando sobre um versículo no livro de Provérbios. Esse versículo ele retrata um pouco dessa questão da rejeição. E a rejeição ela é completamente natural, afinal de contas, se a gente voltar 3.000 anos atrás, ser rejeitado significava morrer, porque há 3.000 anos atrás, quando você era rejeitado por um grupo de pessoas, você era expulso de uma tribo, você automaticamente estava lançado no meio da floresta para viver sozinho em um mundo completamente hostil, onde um deslize significava morte. E o nosso consciente, ao decorrer de décadas, séculos e eras, foi configurado para que a gente fugisse completamente da rejeição e não buscasse a face da rejeição de maneira alguma. Acontece que nos tempos modernos isso é muito diferente. Ser rejeitado já não significa um grande problema. Ser rejeitado já não significa uma grande dor. Ser rejeitado já não é algo que vai impactar a sua saúde física, talvez impacte a sua saúde emocional, mas não significa que você vai morrer. O que eu quero dizer com essa mensagem de hoje é que através da coragem de buscar o não, eu consegui viver uma experiência que talvez eu não viveria se não tivesse essa cara para dar a tapa. Então é o mesmo encorajamento que eu quero te trazer hoje, que eu quero te trazer agora. Que você possa ter essa mentalidade de que receber um não não vai acabar com a sua vida, receber um não não vai te destruir, não vai te jogar no meio da selva ou te matar. Por isso, você deve correr atrás dos seus nãos. Tem uma frase do Flávio Augusto que eu gosto bastante. Ele fala que todo não que você recebe te aproxima mais do seu sim. Então a gente não deve tratar o não como um medo, como algo que nos causa pânico. Pelo contrário, o não deveria causar conforto, porque a cada não que você recebe é um passo mais perto que você está de receber o seu sim. Por isso não deixe que o medo da rejeição te afaste das suas grandes oportunidades. Abrace cada uma delas, como aquele homem que corre do laço dos homens da terra, mas confia na mão do Senhor, que vai preparar todas as oportunidades para si.